Olá, seja bem-vindo. Meu nome é José Roberto, pode me chamar de Zé. Oi, gente, eu sou o Zé P. O projetinho de hoje é mais uma corujinha. Um formato diferente, mas a grande diferença mesmo é que dessa vez a gente vai fazer com o encaixe certinho para os vasinhos. Normalmente vende muito desse tamanho aqui. E pelo que eu entendi, não há necessidade do pratinho aqui embaixo, e a não ser que a pessoa queira que a planta desenvolva, aí passa por um vaso maior, mas muitas vezes pode ser usado aqui. Então eu resolvi fazer já com o encaixe certinho aqui. Tem um jeito certo para a gente chegar nessa medida aqui, que é o que a gente quer passar. Você vai gostar. Vem com a gente. Vamos ver a arte. Vem com a gente. No outro vídeo eu dei como exemplo o cabo de vassoura para a gente fazer o olhinho. E hoje a gente vai usar uma ferragem. É um processo simples, facinho de fazer, para ser uma ferramenta, vamos dizer assim, mais definitiva. No artesanato em si, a gente usa muito ciclo. Pequenininho, um pouquinho maior, bem grande. Há uma variedade muito grande. Eu uso, como exemplo aqui, ó, no caso de MDF, madeira, essas coisas, para quem quer, sei lá, no final de semana fazer uma peça ou outra, porque gosta de mexer, fazer para vender, aí é interessante você fazer de metal, dar um pulinho no ferro velho. Eu adoro. Eu adoro em ferro velho. Nós vamos hoje? Por favor. Vamos sim. Daqui uns dias nós vamos. Então eu uso a madeira como exemplo para fazer uma peça ou outra. Se for fazer mais peça, aí é interessante fazer uma coisa mais forte ali, que dure um pouco mais. Mas uma coisa interessante falar da madeira, no artesanato em si, no caso aqui da coruja, o corpinho dela tem essas dimensões aqui e vai ficar de um tamanho. Se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, não vai fazer diferença, tanta diferença. O problema é quando você busca uma medida específica. Aqui no caso é uns quartinhos que a gente vai fazer, que é para esse vasinho. No exemplo hoje é esse vasinho. Então ele tem que entrar, ele tem um ressaltinho aqui que ajuda a travar. Ele começa num diâmetro e vai ficar num diâmetro maior aqui. E aí no caso aqui, ele vai ficar bem preso. A gente achar esse diâmetro aqui, você mede aqui, tem 5 centímetros de diâmetro aqui no caso, a distância aqui. Se você cortar a pecinha com 5 centímetros, quando ele expandir, ele vai dar 5,5, 5,7, alguma coisa, e aí já não dá certo aqui. No caso, para mim encontrar essa medida aqui, eu tive que fazer algumas experiências. A serra-copa que eu vou usar, depois a gente vai passar a medida, repare que ela fica praticamente certinha aqui. Aí eu tirei essa peça, lixei para deixar desse tamanho. Ela vai ficar com essa folga aqui. Porém, quando você rodar a ferragem e ela expandir, aí sim o resultado final é esse que dá certo para o nosso Chega vasinho. de blá blá blá. Vamos fazer arte? Vamos fazer arte. Vem com a gente. Prendi a parafusadeira aqui e vou trabalhar os dois. Tá bem presa aqui, agora eu posso ir lixando e ir chegando ela onde eu quero. Esse suporte aqui, depois mais pra frente a gente vai fazer vídeo, é interessante isso, porque eu posso trabalhar ela e ficar com as mãos livres. E outra coisa legal é o controle. A máquina, no caso, ela está ligada aqui. E aqui está ligado lá na energia. Eu já deixo a máquina travada e comando ela por aqui. Eu acho mais seguro.
A medida que eu preciso aqui é 4,5 dá. E no caso aqui já tá legal. Procuro levar a lixa o mais paralelo aqui possível, para que ela fique as duas iguais. Caso você estiver fazendo um pouquinho torto e quiser consertar, é só fazer uma marquinha com a caneta onde já está baixo, porque aí quando você for lixar, você faz mais força para o outro lado que está mais alto no caso, e as marquinhas não podem sumir. Se estiver sumindo, aí você puxa mais um pouquinho. E aqui eu já tenho as pecinhas que eu preciso, já estão mais ou menos iguais. Já estou preparando o vídeo, ficou bem legal. Logo, logo sai. Nesse projeto, nós não vamos usar o cabo de vassoura. O cabo de vassoura tem 22 milímetros mais ou menos. Esse aqui tem 21 milímetros e a gente vai usar ele. Para juntar os vergalhão, coloca um calço no meio, algo bem fininho. As pecinhas já estão prontas aqui, que essas aqui vão para o vasinho. No caso eu fiz duas, para a gente conseguir dar mais volta aqui no caso. Prendi uma chapinha aqui, com 2 parafusinhos, vai segurar melhor do que o próprio parafuso, igual a gente fez no outro vídeo. Fiz 2 furinhos nela e prendi com os 2 parafusos. Aqui no caso, no lugar do cabo de vassoura, está pronta a nossa ferramenta. Soldei os vergalhãozinhos aqui de 1/4 e deixei essa folga. No caso eu deixei um pouquinho a mais de folga para a gente conseguir dobrar o de 1/4 também. Ele vai entrar aqui. Aí vai servir para 1/4, o 5 milímetros, o 3,16, dá para todos eles aqui. Posso mostrar a sua solda? Eu exagero um pouco na solda, quando é solda assim eu ainda estou aprendendo. Aí fica um pouquinho feia a solda, mas ficou bem presa. Presa até demais. No caso eu gosto de colocar uma cantoneira, porque quando você vai prender na morsa, a tendência é o caninho por ser redondo, faz muita força, ele acaba rodando junto. Fiz um teste ali, isso aqui é 1/4, e rodou legal. Aqui aguentou. Se por um acaso aqui ficar fraco, dá uma reforçadinha aqui. Só não precisa tanta solda. Eu estou aprendendo. É verdade. E agora a gente vai rodar já para fazer a montagem dela. Eu já cortei os 2 olhinhos também, já para adiantar um pouquinho o vídeo. Se você é interessado, dá uma olhadinha no vídeo anterior a esse. A gente fez e como cortar no tamanho certo, dar acabamento e como soldar também. Tá o processo legal lá. Ele está aprendendo. Mas olha isso, olha. O primeiro que nós vamos rodar é o corpo dela. Nós vamos entrar com a ferragem ali, já está bem presa. Leve ela sempre paralela com a madeira. Eu, por não ter espaço aqui, meu espaço aqui é de 1 metro e pouquinho, eu não posso usar ferragem muito grande, eu não consigo dar muitas voltas aqui. Então eu tenho que usar um pedaço menor, é meio limitado para mim no caso.
No caso aqui deu uma volta e meia mais ou menos, que é o que eu vou usar lá para ela. Para prender o diâmetro menor aqui, uma ideia legal é a gente passar um parafuso e prender ela aqui. No caso eu usei só um parafuso, e ela já ficou bem presa aqui. Gente, quando tiver esse sininho, a ideia é do Zé, não é minha não. Senão ele briga comigo. Eu? Eu não gosto de briga. Uma coisa que eu havia esquecido de falar, essa ideia é minha, não é do Zé não. Aqui no caso, deu um ângulo pequenininho descendo para dentro aqui. Porque quando você vai fazer força aqui, pode acontecer disso aqui deslizar e soltar. Tendo um ângulozinho aqui, a tendência ele ajuda a prender ele mais lá. No caso aqui tem duas rodinhas, 18 milímetros, o que vai me permitir dar mais volta aqui. Eu vou usar para fazer o olho e vou usar já na medida certa aqui para fazer o suportinho dos vasinhos. Sempre mantenha bem firme a mão segurando a ferragem quando estiver rodando, para não escapar da sua mão. Ele vai rodar com força e pode vir em você. No caso, o ângulozinho que a gente deu ali, ele ajuda a prender a peça melhor lá. Solto devagar aqui. E aqui a gente já tem um tanto. Eu vou rodar mais que ainda vai faltar. E agora a gente vai cortar as argolinhas. Pegue sempre no começo. Aqui ela está vindo mais retinha, ela começa a curvatura aqui. Então a gente pode cortar nesse sentido aqui. É muito importante deixar isso aqui bem preso. Vai ter umas partes que a gente não vai usar, mas é interessante guardar. De repente serve em outro lugar. E aqui eu já tenho um tanto delas. É só a gente trabalhar agora. No caso do corpo dela, depois a gente vai entender o porquê. Mas eu não vou cortar o redondo em si, porque ela vai usar mais ou menos daqui até aqui. E a outra parte a gente vai inverter ela. Já a gente vai entender isso. No caso aqui é um caninho, uma paredinha mais grossinha. E as pecinhas de 1/4 sumiram aqui de tanta solda que eu coloquei. Eu gosto de colocar essa cantoneira aqui, na hora que vai rodar, ele acaba virando junto. Então com a cantoneira não. Se você não tiver a cantoneira, pode ser uma barrinha chata aqui. Já dá certo também. O motivo da gente afastar um pouquinho essa pecinha aqui com 1/4, é porque aí ele entra e sai com uma certa folguinha ali. Vai servir também para as medidas mais finas. É interessante que aí uma ferramenta só, ela vai servir para várias coisas. No caso aqui, não deixa muito na pontinha não. Passa aí uns 4, 5 milímetros para ela ficar mais segura. Aqui é interessante, eu já fiz isso aqui com parafuso, mas fica ruim, porque na hora de tirar fica enroscando. Sendo liso assim, ele sai facinho. É muito importante aqui, tá bem preso, e você entrar com a lâmina bem devagar, porque conforme ela vai recebendo o corte, uma vai se desprendendo da outra. E aí acaba perdendo a força da morsa. Olha só. A morsa meio que fica livre. Aí a máquina começa a dar uns trancos. Então vai cortando. Se você sentir que está dando tranco, para, tira as que já cortou e põe de novo. Para rodar o suporte do vaso, a gente precisa de um pedaço de 30 centímetros. Para facilitar mais ainda, eu cortei com 60 para tirar duas peças. Daqui para trás, ele está mais retinho. Então leve ele até a parte que já começa a curvatura aqui
para pegar a parte mais redondinha. No caso, esse pedacinho aqui vai sair fora. Ela ficou assim. No caso aqui, vai dar 2 peças. Nós tiramos ela daqui, nessa posição. Você vai levantar ela, virar ela de cabeça para baixo e trazer ela aqui. Quando ela começar na parte mais retinha aqui, ela vai aceitar frear aqui para a gente dobrar ela para cá. Para ela ficar assim. A princípio está meio tortinho aqui, depois a gente vai dar uma alinhadinha nisso. O fato de eu ter deixado para fazer 2 peças é que se você fizer para uma só, na hora que você vai terminar aqui, é muito pouquinho o material que você tem para fazer força. Estando aqui já para fazer 2, você pega aqui para uma e depois tem mais pega ainda para fazer a segunda. Ela ficou assim, toda desengonçada. A gente vai alinhar aqui, é só pôr na morsa aqui, dar umas batidas nela. O bracinho aqui, ele não está alinhado no centro do círculo aqui. Prende ele logo no começo aqui e pega com jeito aqui e dá uma puxadinha. A régua aqui, você já vê se está centrado aqui ou não. Já está bem melhor. E agora a gente precisa tirar esse excesso aqui. Nós vamos tirar ele o mais perto aqui possível dessa outra peça aqui. Que aí depois a gente vai descer essa peça para baixo e vai soldar as duas juntas ali. Aqui esse pedacinho é o excesso, a gente tira ele fora. Do jeito que ela está aqui, o corte já foi feito, agora é só alinhar ela. Já alinhei ela melhorzinha aqui. Quanto mais rente ficar aqui o corte, melhor é, porque aí não precisa encher muito com solda aqui, fica mais fácil para soldar. E aqui ela já está presa. As peças vão ficar assim. Aqui no caso vai ficar nesse formato, com o suportinho preso assim. A distância aqui, aí você determina, se você quiser mais compridinha, menorzinha, vai do seu gosto. No caso aqui eu coloquei 4 suportinhos para dar uma distancinha um pouquinho maior entre as outras, para uma planta não ficar batendo na outra. O redondinho eu fiz o corte, no caso aqui, vou inverter ela aqui para ela tomar esse formato. Olhando para baixo, deu uma apertadinha aqui, só para ficar um pouquinho mais oval aqui. Ia tirar a ponta aqui, mas até que fica legal desse jeito mesmo. Agora só falta soldar. Eu tô pronto.
O projetinho está pronto. Passei uma tinta aqui, ficou uma coisa bem legalzinha. Para dar de presente, para vender, é uma peça pequena. E por ser pequena tem um valor menor, tem um giro bem maior. Para presente é uma peça legal. Para quem gosta de planta, receber um suportinho desse vai ficar legal. Para quem gosta no final de semana, nas horas vagas, mexer um pouquinho, é uma pecinha legal para se fazer. Não é muito complexo. E com o passar do tempo eu quero trazer outros projetos maiores, umas coisas bem legal mesmo. Procuro passar algumas dicas, algumas macetinhos que a gente sabe ali. Eu ajudo muito. O Zé me ajuda muito. Não esquece as medidas. É verdade. As medidas, o Zé está passando em fotos. Caso você se interesse em fazer o projeto, as fotos é 2, 3 segundos. É muito rápido. Para a gente não esticar muito o vídeo, demorar demais, senão tem gente aqui que acha ruim. Você fica de blá blá blá? Nós estamos procurando passar em fotos já com as medidas. Dá um pause em cada foto e aí anota direitinho, que eu acredito que dê certo. Se não estiver dando certo, vai falando pra gente aí. Agora posso pegar minha coruja? Mas eu já te dei a coruja. Tá bom, hoje eu levo. Pra quem vai, você não vai me falar. Não posso. Continua segredo. Ainda vou descobrir. Não vai não. Gente, eu espero que tenham gostado. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Se tiver ficando legal, vai falando pra gente. Se não tiver também, fica à vontade, pode falar. Devagarinho a gente vai consertando. No mais, eu só tenho a agradecer. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Amo vocês.